Rádio Piauí. Olá, está começando o Foro de Teresina dessa semana. Eu me apresento tendo a meu lado a vice dos sonhos. Ana Amélia é empoderamento. Quem vos fala é Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí. E fica vexatório pro senhor Geraldo Alckmin. Ele perde pra mim em São Paulo. Não consegue estar à frente do patinho feio, que sou eu, né? Senão quem tá mal das pernas é ele. Meus companheiros de conversa sobre o que importa no cenário político brasileiro são o editor do site da Piauí, José Roberto de Toledo. Oi, Toledo. Opa. E a repórter Malu Gaspar. Fala, Malu. E aí, gente? Eu considero que a cúpula do PT tem feito cada bobagem que eu só posso acreditar que eles estão numa viagem lisérgica. Toda quinta-feira a gente tem esse encontro a partir das 5 da tarde no site da Piauí e também nos aplicativos de podcasts. Você pode baixar a gente no seu celular e ouvir nos podcasts da Apple, no Stitcher, no SoundCloud, no Spotify e no YouTube. Mas só em áudio, porque aqui é rádio, a Rádio Piauí. Bom, essa semana a gente abre os trabalhos fazendo um panorama dos vice-presidenciáveis, dos candidatos a vice. Já todas as chapas estão definidas com o fim das convenções partidárias. No segundo bloco, nós vamos tratar da disputa entre Geraldo Alckmin e Jair Bolsonaro, pelos eleitores de um lado do espectro político. E em seguida, nós atravessamos a rua e vamos falar da disputa entre PT, entre a candidatura Lula ou Fernando Haddad e a candidatura de Ciro Gomes. Embora a gente saiba que as coisas no Brasil funcionam misturadas, né? Não tem esse negócio de um lado do espectro do lado do outro. Bem, as chapas à presidência da República estão definidas. Nós temos várias mulheres como candidatas à vice-presidência. A Cátia Abreu, do PDT de Tocantins, vice do Ciro Gomes. A Ana Amélia, senadora pelo PP do Rio Grande do Sul, vice do Geraldo Alckmin. Além da Manuela Dávila, que deve ser vice do Fernando Haddad mais à frente, quando o nome do Lula for impugnado pela Justiça Eleitoral. Toledo. Então, Fernando, são 5 vices mulheres contra 8 vices homens nas 13 chapas definidas depois das convenções. Já contando com Manuela. Vamos fazer de conta que a gente não acredita no teatrinho. É uma questão de tempo, né? Exatamente. 8-5 é um recorde, nunca teve tanta vice-mulher numa disputa presidencial no Brasil, sem contar as duas candidatas cabeça de chapa, né? Temos a Marina Silva e temos a Vera Lúcia do PSTU. Isso tem uma explicação demográfica. O eleitorado é majoritariamente feminino, então os eleitores precisam cativar o voto das mulheres. As mulheres, como a gente deu em primeira mão no site da Piauí ainda em janeiro, são a maior parte do eleitorado indefinido, que não tem o seu candidato escolhido ou sua candidata. Quando a gente fez essa contabilidade com o Ibope lá em janeiro, a gente levou em conta as pessoas que rejeitavam tanto Lula quanto Bolsonaro quando declaravam seus votos em todas as simulações. Então a gente chegou nesse eleitorado que a gente chamou de nem Lula nem Bolsonaro, que dava 43% do eleitorado. Só que dentro desses 43%, a grande maioria, quase 60%, é de mulheres. E, tradicionalmente, as mulheres, quando você olha o histórico das pesquisas eleitorais, o quociente de eleitores sem candidato, ou seja, branco, nulo, não sabe, ele tende a ser um pouco maior entre as mulheres do que os homens, e na hora do voto isso se equaliza. Elas decidem mais tarde. Exatamente isso. Elas pensam mais para decidir. No caso do Alckmin, por exemplo, o que pesou mais, eu acredito, não seja nem o fato da Ana Amélia ser mulher, obviamente, mas o fato dela ser do Rio Grande do Sul. Por quê? O fato dela ser uma bolsonara, talvez. Porque quando você pega a intenção de voto do Alckmin, ele está equalizado entre homens e mulheres, é o mesmo percentual. A diferença maior é que ele está indo muito mal no Sul por causa do Álvaro Dias, que tem uma votação muito concentrada no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas principalmente no Paraná, e por isso na divisão geográfica o Alckmin tem menos da metade dos votos que ele tem na média nacional. Então, ao atrair a Ana Amélia para sua chapa, ele vai tentar compor melhor o Sul, que é um reduto onde ele sempre foi bem votado, e para compensar a falta de votos que ele tem, por exemplo, no Nordeste, né? No caso do Ciro Gomes, ele precisou de alguém do PDT, né? Porque ele ficou solteiro nessa eleição. E aí, já que precisava compor alguém, acho que a escolha foi por uma mulher,
para tentar com o eleitorado feminino, embora o perfil ideológico da Cátia Abreu seja muito diferente do Ciro, né? Ela é contra o aborto, o Ciro não entra nessa bola dividida porque ele sabe que perde voto, mas claramente ele teria uma posição mais liberal que ela, enfim. Ali eu acho que foi meio uma saída honrosa, eu acho que como você mesmo disse, Fernando, para Cátia, que não conseguiria ganhar a eleição no Tocantins para governador, já tinha perdido a eleição suplementar que houve meses atrás, e pro Ciro foi também uma saída caseira, digamos assim, né? E tem um outro fator, né, Toledo, para a escolha dessas mulheres, que é a obrigatoriedade de você dedicar 30% do fundo eleitoral a candidaturas de mulheres, né? Exatamente. Explica melhor isso, Malu. Isso é um ponto que a Folha de São Paulo está apontando essa semana, que eu acho que é bem útil da gente... O repórter João Pedro Pitombo fez uma matéria muito elucidativa a respeito disso, mostrando que como esses partidos têm uma cota de recursos de 30% do fundo eleitoral que eles devem gastar obrigatoriamente com mulheres, e a história das candidaturas presidenciais tem a ver também com isso, porque como você tem 4 candidatas a vice e a lei não estabelece de que forma você pode gastar esses recursos do fundo eleitoral, muitos desses candidatos estão vendo na candidatura dessas mulheres, na chapa deles, uma forma de argumentar que eles podem usar esses recursos para promover suas próprias candidaturas. Então tem uma questão oportunista do ponto de vista eleitoral, que o Toledo falou, mas também tem uma questão legal, né? Os partidos são muito dependentes nessa eleição da verba do fundo partidário, uma vez que você não tem contribuição eleitoral. Essa matéria mostra um dado interessante também, que eu queria destacar, que tem 67 mulheres candidatas a vice-governadoras na eleição deste ano, o equivalente a 37,6% do total. Só observando que ainda são vices, né? É justamente uma isso. coisa, né? Vamos pegar essa mulher aqui pra gente agradar esse eleitorado. Pra gente não ser punido pela justiça ainda eleitoral. Ainda não é um protagonismo, mas... Só uma outra observação muito interessante que também saiu na Folha lá atrás, sobre uma outra obrigatoriedade de os partidos gastarem pelo menos 5% da sua verba promovendo mulheres na política. E eles fizeram um levantamento disso e mostra que das grandes siglas, as únicas que gastam esse percentual mínimo são PDT, PT e PSOL. Os outros ficam ali, PSDB, Rede e tal, e só tem um partido que gasta 0 com a promoção das mulheres na política. Alguém adivinha? É o PSL. PSL do Bolsonaro. Não gastou nada com a Talvez o promoção PMB das também, mulheres. uma candidatura. Não, 0 é o único. É o único 0. É incrível. Uma candidatura coerente. O Bolsonaro falou que precisava de um vice que meta o pé na porta. E a melhor explicação que eu ouvi a respeito da escolha do vice veio do Eduardo Bolsonaro, que teria dito, segundo uma reportagem que eu li, precisamos escolher um vice que não compense correr atrás do impeachment. Ou seja... Sempre achei que era esse o plano. Olha pro Mourão, e o impeachment está desencorajado. O Marcos Nobre publicou ontem no site da Piauí uma coluna enfatizando que a estratégia do Alckmin de consolidar os votos no Sul e a estratégia do PT, que fatalmente vai manter a popularidade que o Lula tem no Nordeste, tende a acirrar a cisão Norte-Sul nessa eleição e de maneira um pouco perigosa, vamos dizer assim, né? É uma coisa que vem se mostrando nas últimas eleições e que esse ano pode ser que isso se agrave. Tá um pouco claro que o Alckmin desistiu do Nordeste, né, Toledo? Todas as candidaturas estão adotando a mesma estratégia nessa fase, que é reforçar o que já tem. Ali é o que ele pode ter com mais facilidade, mas ainda não tem, como você disse, né? Porque o Bolsonaro no Sul e o Álvaro Dias... lembrando que ele tentou atrair o próprio Álvaro Dias para vice, né? Houve conversas, quer dizer, ele estava sendo bem pragmático. E daí nessa... o Álvaro Dias respondeu, claro, se eu for o cabeça de chapa, tudo bem. Eu ouvi de um assessor do Alckmin que o ideal seria poder trocar de vice, caso eles passem pro segundo turno. Que seria... A Amélia seria uma boa vice pro primeiro turno, no segundo turno seria bom ter ver quão programáticas são essas chapas, né? Sem muito dúvida. Programáticas. Bom, isso sempre dá-se um jeito, né? Se precisar, os caras simulam qualquer coisa. Mas quem vai trocar, não de vice, mas de candidato é o PT. Exatamente, quer dizer... E de vice também. No caso do PT, mais do que tudo, do meu ponto de vista, é um acordo para garantir o PCdoB e as alianças que isso implica nos estados, diminuir os atritos que houve por conta desses palanques regionais e trazer um aliado tradicional para o seu barco de novo. Mas mais uma vez isso que você falou, garantindo que já tem, né? Porque a Manuela andou ameaçando aí nos bastidores, segundo o que a gente leu nos últimos dias, abandonar a candidatura petista e embarcar numa aliança com o Ciro, né? Ela mesma começou a dizer, se vocês começarem a me desprezar, eu vou... Fique esperto.
E aí eles acabaram confirmando um negócio que está sendo chamado de candidatura triplex, que é uma piada meio infeliz, mas enfim. O que acontece? Como você tem um miolo que está completamente alienado da eleição, e é um miolo de pelo menos 40% do eleitorado, e é ele quem sempre decide a eleição, a briga toda é: vamos consolidar o meu cantinho aqui, para começar a campanha na televisão já num patamar mais alto do que eu estou hoje, para tentar consolidar isso no curto espaço de tempo da propaganda eleitoral. Porque vai ser pequena a diferença entre os candidatos que vão para o segundo turno, né? Diferente do passado, não vai ter um com 30, outro com 40, Eu o resto prevejo com um empate técnico triplo na... momento Mãe de Ná, momento Mãe de Ná. Aqui eu incorporei aqui. Vamos ver. Tem um momento Kinder Ovo e um momento Mãe de Ná agora, O momento Mãe de Ná tá se consolidando. Isso fica gravado, hein, Zé? Esse que é o problema. Não, eu acho que vai ser uma disputa entre os três. Pra mim não tem muito mistério. Quais três? Eu acho que... Mãe de Ná confere. Não há sinais de que o Bolsonaro vá perder esses 17% que ele tem. Não há sinais de que o Ciro vá conseguir voltar a recuperar o baque que ele tomou nesse jogo de alianças em que ele foi o grande perdedor. A Marina está saindo muito enfraquecida desse jogo de alianças também, só conseguiu se aliar ao PV e trouxe um ex-candidato a presidente para ser seu vice, e que acrescenta muito pouco. Essa foi uma aliança programática, talvez. Mas por conta disso... Embora eles tenham alguma divergência, menos, né? Eles têm algumas divergências em relação à descriminalização do aborto e das drogas, mas os dois estão naquela... Tem a questão ambiental como centro das suas preocupações, ou isso eles são identificados com isso. Então, uma redundância grande nessa chapa. Aliás, em várias composições eu vejo redundância. Não são chapas que fazem contrapontos. A não ser a do Ciro, que é uma chapa mais anfíbia, um contraponto. Mas o Ciro é um anfíbio. Ele tentou no Centrão, tentou com o PT, etc. Ele vai pra lá, vai pra cá e vai acabar... Eu não sei se a gente pode dizer que era um mandamento, mas antigamente os vices eram usados para ampliar, né? Historicamente, são usados para ampliar o rol de aliança. Da Mãe de Ná aqui. Porque... Eu acho que como o Ciro vai ter muita dificuldade para crescer, a Marina... ela está se beneficiando hoje nas pesquisas de um recall grande que ela tem, ou seja, uma memória, ela está muito presente na cabeça dos eleitores, principalmente das eleitoras, que são surpreendidas pelo pesquisador perguntando quem você vai votar se a eleição fosse hoje. À medida que a campanha avança e outros nomes vão aparecendo mais que o dela, há um risco grande que ela corre de perder eleitorado em vez de ganhar. Que é o que aconteceu, por exemplo, na reta final do primeiro turno 4 anos atrás. Dito isso, sobram Alckmin com a maior aliança do Ocidente, parafraseando o nosso Francelino Pereira sobre a Arena, e a candidatura do PT, que hoje é nanica, se a gente levar em conta o Haddad e não o Lula, mas que historicamente nunca teve menos de 17%. Tem um eleitorado cativo. Exatamente. Então, é muito provável que os três fiquem tentando chegar nesse patamar acima de 17. 17 vai ser meio que uma nota de corte. Bolsonaro, Alckmin e Haddad. Já que nós estamos falando de Alckmin e Bolsonaro, já entramos no assunto do segundo bloco, que é essa disputa pelo espectro, digamos, conservador da campanha eleitoral. O Alckmin, na convenção do PSDB, deu uma cutucada no Bolsonaro, sem mencioná-lo nominalmente. Vemos em que degeneraram regimes conduzidos por quem promete dar murro na mesa, dizendo que faz e acontece, que pode governar sozinho ou acompanhado apenas por um grupo de fanáticos. Gente assim quer ditadura, ditadura que logo degenera em anarquia. Disse que nós precisamos da ordem democrática, que dialoga, que não exclui, que tolera as diferenças, que não busca resolver tudo na pancadaria, nem usa o ódio como combustível da manipulação eleitoral. Isso por um lado. Por outro lado, a Ana Amélia disse que o Alckmin vai trabalhar para liberalizar a posse de armas para trabalhadores rurais. Atenção aos trabalhadores rurais. Já mostrando que o nome dela está diretamente associado a uma tentativa de avançar no eleitor do Bolsonaro. É isso, Malu? E não só isso, né? Na verdade, tanto o Bolsonaro quanto o Alckmin já identificaram há algum tempo, eles sabem quem é o inimigo. Um é o inimigo do outro, o adversário do outro. Se alguém pode tirar votos do Bolsonaro, ou pelo menos impedir que o Bolsonaro cresça,
é o Alckmin. O Alckmin sabe que precisa desses votos do Bolsonaro, porque senão ele não vai para o segundo turno. E aí uma coisa interessante que já está acontecendo, mas que vai ficar mais acentuada daqui para frente, começando a propaganda na TV e os debates, é que ambas as campanhas estão se preparando para ataques, tanto da parte do Alckmin como da parte do Bolsonaro. O Bolsonaro, apesar de ter esse perfil realmente mais beligerante e tal, eu colhi com pessoas da campanha dele ontem uma informação que me pareceu interessante falar aqui, que ele está preocupado com esses ataques, porque ele não sabe que tipo de ataques serão, ele não sabe até que ponto a repercussão desses ataques na TV pode realmente ajudar a desidratar sua candidatura, e ele já tomou algumas providências para tentar se prevenir contra esses ataques do Alckmin. Uma delas é que ele montou uma equipe de advogados eleitorais que, segundo eles, na campanha, estão fazendo esse trabalho voluntariamente, que são equipes em São Paulo, em Brasília e no Rio, que visam duas coisas. Uma, defender o Bolsonaro, e a outra, tentar ao máximo ocupar o espaço da TV com direitos de resposta, né? Isso também reflete uma preocupação que eles têm lá dentro da campanha do Bolsonaro, que é a questão do tempo de TV. Na verdade, embora eles apostem nas redes sociais, até porque eles não têm outra alternativa, né? Eles não têm tempo de TV, eles sabem que a exposição muito grande que o Alckmin vai ter na campanha pode realmente atrapalhar eles. E aí tem um terceiro ponto da estratégia do bolsonarista, que eu acho que também diz respeito a essa coisa de conquistar votos e manter as suas cidadelas, né? Também o Bolsonaro está olhando para o Nordeste. Ele está vendo que a capacidade dele de crescer no Sul e Sudeste vai diminuindo à medida que ele se torna mais conhecido, começa a comparecer em sabatinas e tal, você vai reduzindo a sua possibilidade de ganhar mais votos. Então ele dividiu as equipes de vídeos para a internet em Nordeste, tem uma equipe na Paraíba mexendo com os vídeos, editando para divulgar nesse público dessa região, e tem uma equipe no Sul e Sudeste. Então, existe sim essa preocupação, e existem também os ataques. Eu mesmo já recebi alguns vídeos de ataque ao Alckmin, associando principalmente ele com corrupção, né? Aliança com o Centrão, gente acusada na Lava Jato. Esses ataques, eles vão ser frequentes. A questão é que eles também representam um risco, né, Toledo? Os ataques se voltarem contra você, né? O grande dilema de você usar a televisão para fazer ataque é que o ataque fica identificado com o atacante. É, exato. Né? E talvez não seja muito inteligente da campanha do Alckmin dedicar o seu enorme tempo, 44% do tempo de televisão é dele, para promover o Bolsonaro, mesmo que seja atacando, porque o melhor é que o teu adversário não apareça, nunca. Lógico. Né? Então, se você usar o seu tempo de TV para fazer esses ataques, você pode estar dando um tiro... Sem falar que dependendo do ataque, né? O candidato não aparece diretamente nesses ataques. Não, né? Pessoalmente não. Eles usam a voz de terceiros, mas de qualquer maneira você está citando o nome do adversário, que é uma coisa que... É um risco que sempre se corre, mas quando você está atrás, você não tem muita opção, certo? Mas você pode usar as mídias sociais para isso, né? E o Bolsonaro está num momento um pouco vulnerável, porque tanto Facebook quanto Twitter, nas últimas semanas, andaram deletando páginas e contas que são identificadas com a direita e são eleitores do Bolsonaro. Ontem ele até reclamou disso, né? Então, eles estão reclamando, tem uma hashtag aí, direita amordaçada, uma coisa assim, né? Isso pode diminuir o poder de influência do Bolsonaro nas mídias sociais. Como na televisão ele ganhou 4 segundos com a aliança com o Mourão e o PRTB, nessa tentativa dele de chegar ao Planalto de aerotrem do Levi Fidelix. Ele tem 14 segundos. Exatamente. Quase um Enéas, que tinha 14 segundos contra 5 minutos e meio do Alckmin. Exatamente, porque a única coisa que dá pra ele falar é: vai lá na minha página no Facebook, vai lá no meu canal no YouTube e veja o que eu tenho a dizer. É o que dá pra dizer, né? Então, eu acho que o Alckmin vai ter que tomar uma decisão se esses ataques vão ser feitos via TV, principalmente os spots de 30 segundos, né? Ou se vai concentrar isso nas mídias sociais, onde o Alckmin é reconhecidamente muito fraco, muito débil. Os canais dele têm baixíssimo engajamento e muito poucos mas ele pode usar uns canais de aluguel, né? Me parece também. Claro que ele vai usar uma parte do tempo de televisão para tentar enfraquecer o Bolsonaro. Primeira coisa é definir o alvo. Ele quer tirar eleitores do Bolsonaro ou ele quer conquistar essa eleitora que está indecisa? Eu acho perda de tempo tentar tirar eleitor do Bolsonaro a essa altura do campeonato. Ele está muito consistente nas pesquisas,
todas, não importa o instituto, eles sempre aparecem no mesmo patamar. A decisão dos eleitores é definitiva em geral, né? A maior parte de eleitores... E os caras batem no peito, dizendo né? que é uma decisão definitiva. É uma coisa que você só via em petista antigamente. Então, me parece que a disputa é pelo eleitorado indeciso, e aí uma campanha muito agressiva pode ser negativa também. O primeiro vídeo que já saiu do PSDB contra o Bolsonaro, vocês viram? Eu não posso confiar em alguém que é a favor da violência, é machista, racista e homofóbico. Sério. Esterilizar pobre. Mulher tem que ganhar menos? E ainda gosta de torturadores. Em que mundo você vive? Você é um atraso de vida. Eu mereço alguém melhor, em quem eu possa confiar, sabe? E com certeza não é você. Você é um atraso de vida, a menina fala. O problema é que o Bolsonaro está num patamar, se o Alckmin não desidratá-lo de alguma maneira, existe essa dificuldade que você está apontando, é muito difícil, mas não é impossível. Se não desidratá-lo, dificilmente ele vai para o segundo turno. Porque a gente pode até pensar no segundo turno, Alckmin contra Bolsonaro. É o menos provável. Tem espaço para que isso aconteça? Tem espaço. Se a gente olhar os pontos fortes do Bolsonaro, ele está acima da média. Isso segundo a pesquisa CNI-Ibope, saiu o perfil dos eleitores, dos candidatos no finalzinho da semana passada. Ninguém prestou muita atenção, porque foi no dia da Globo News, só se falou nos micos daquela entrevista, né? O que a gente vê? 23-10 entre homens e mulheres, a grande deficiência deles são as mulheres, a gente já falou isso a exaustão, não tem paralelo na história do Brasil. Ele é mais forte entre os jovens e mais fraco, bem mais fraco, entre as pessoas de mais idade, que é quem assiste televisão, ou seja, isso vai aumentar. Ele vai melhor quem tem faculdade, quem tem renda mais alta, que é um eleitorado que era tradicionalmente do Alckmin, que talvez seja esse aí que eles vão tentar disputar. E regionalmente, o ponto mais forte do Bolsonaro é a região norte, centro-oeste. Sul e sudeste ele vai bem, mas está na média. É o agro, né? Exatamente. Quando a gente fala norte e centro-oeste, é porque os institutos juntam as regiões. Mais escasso, né? Tem mais árvore que gente. Exatamente. Talvez o Ciro ter pego a Cátia Abreu seja uma tentativa de roubar eleitores do Bolsonaro, por incrível que pareça, já que do lado do PT, a gente vai falar mais pra frente, mas enfim. E um lugar onde ele se destaca bastante hoje, é o candidato que vai melhor nesse eleitorado, nesse nicho, é o eleitorado evangélico. Ele tem 22% no eleitorado evangélico contra 17% na média nacional, o que fez com que até a Marina, que sempre foi destacada nesse eleitorado, hoje esteja na média também. Ela não se destaca mais aí. Então, esse eleitor evangélico, eu acho que vai ser mais difícil, por exemplo, do Alckmin conquistar. Retirar, né? Porque os líderes evangélicos, né, tipo Malafaia, já estão fechados. Não todos eles, mas essas alianças já estão postas. Então, vai ter uma batalha geográfica. Em Minas Gerais, em 2014, foi uma derrota moral e estratégica para a candidatura do PSDB, porque o Aécio perdeu para Dilma lá no primeiro turno. Em São Paulo, o Alckmin não pode perder para o Bolsonaro. E a disputa está bastante... Está bem apertada, Tá bem apertada. Se a Uhum. gente olhar as pesquisas do Ibope e do MDA, que saíram nos últimos dias, os resultados não são muito diferentes. No cenário com o Lula, que é um cenário irrealista, vamos combinar, o Lula lidera, tanto no Ibope quanto no MDA, e em segundo você tem o Bolsonaro e o Alckmin em terceiro, tanto no Ibope quanto na MDA. Quando você tira o Lula da disputa, aí dá uma diferença. Aí, no Ibope, o Alckmin aparece na frente do Bolsonaro e na MDA, o Bolsonaro aparece na frente do Alckmin. Ou seja, tá acirrado. Confusão. Mas em São Paulo, eu vou me surpreender muito se o Alckmin não tirar essa diferença e ganhar com uma certa facilidade. Se ele perder em São Paulo, ele não vai para o segundo turno, na minha opinião. Eu posso estar enganado, mas apesar do profissionalismo, entre aspas, ou sem aspas, nas redes sociais da campanha do Bolsonaro, é uma candidatura muito mambembe, muito precária. Dispõe de muito menos recursos que a do Alckmin. Então, tudo bem que a gente está num quadro atípico, etc, etc. Apesar de tudo, feitas as contas na hora do vamos ver, eu não acredito que o Bolsonaro resista a maior aliança do Ocidente, como diz o Toledo. Pois é, você falou desse negócio do mambembismo, e é uma coisa que tem me chamado a atenção no sentido oposto. Como esse mambembismo está sendo usado a favor dele. Pode ser também, isso né? funciona, porque ele se vitimiza. Exato. E aí, as pessoas se identificam, tem uma coisa de resistência. Exato. Eu fiquei pensando no debate. Como é que seria um ataque do Alckmin ao Bolsonaro num debate? O que isso pode virar? E me veio à memória a cena do Cristóvão Buarque atacando o
Roriz num debate eleitoral no Distrito Federal em 98, que teve o efeito inverso. Não sei se vocês vão lembrar disso, mas foi muito falado, é um case político. O Cristóvão Buarque, professor universitário, chegou nesse debate com o Joaquim Roriz, que era produtor rural, falava errado e tal. E começou a humilhar ele no debate. Foi um massacre. Foi um massacre. E foi muito ostensivo, né? Colocou uma pegadinha lá com o que ele ia fazer para conseguir verba para uma obra, que na verdade a obra já estava pronta. E ele ficou, você nem sabe que a obra está pronta. Aquilo foi tão agressivo para os eleitores que muita gente atribui a esse debate a derrota do Cristóvão na eleição. Embora o Roriz estivesse na frente nas pesquisas, mas certamente aquilo fez muito mal para a imagem do Cristóvão. E como o Bolsonaro tem essas características, ele fala de um jeito do povo, ele fala algumas coisas bem errado, e ele se coloca dessa forma. Inclusive na Globo News, não sei se vocês viram ele falando, Miriam, tá me colocando uma pegadinha. Ele se coloca... Eu não quero essa pegadinha de vocês, é isso aí, ó. Ele se coloca nessa posição, né? E ele não é o Roriz, ele é um cara tipo o Maluf e Brizola. Você pergunta uma coisa, ele responde outra, joga contra você. Então, ele não é um debatedor fácil. Então esses ataques curioso. Aí, eu não sei não, hein? Pode acabar... Tô muito curioso porque hoje, quando vai ao ar o Foro Teresina, quinta-feira, tem o debate da Band, que vai ser o primeiro confronto direto entre Bolsonaro e Alckmin. Esse debate da Band vai dar o tom de qual vai ser a atitude do Bolsonaro nos debates. Inclusive, a avaliação do desempenho dele vai dizer, bom, é melhor ser mais agressivo, é melhor ser menos agressivo. E a mesma coisa em relação ao Alckmin. Porque o Alckmin, vamos combinar, não é um cara que tem disposição para um confronto nem direto o muito dele, duro. Né? Ele é um cara mais... Exatamente. Então, não sei se ele vai tentar pegadinha. Talvez ele espere que o Ciro ataque ou alguém mais enfático vá pra cima. Aliás, precisamos ver desses 13, não vão estar todos lá no debate, mas quais vão ser os cães de guerra de outros candidatos, né? Sempre tem. Bom, eu acho que os meus dois colegas aqui, amigos de bancada, estão subestimando a força do chuchuzismo. Chuchuzismo. Vai ser chuchu com pimenta, Enfim, é uma briga aí que vai se desdobrar pelas próximas semanas. A gente vai ver quem tá mais... Eu acho que o Alckmin acaba prevalecendo sobre o Bolsonaro. Mais um momento, Mandiná. Bom, com isso, a gente encerra esse bloco. Podemos atravessar a rua e ir pro lado esquerdo e para falar da disputa entre Ciro Gomes e o PT, o combo Lula, Haddad, Manuela, PT, PCdoB, pelos votos da esquerda. Do lado esquerdo da rua, vamos falar um pouco da disputa entre Ciro Gomes e a candidatura do PT, de Fernando Haddad, quando o Lula for impugnado. Provavelmente a gente vai ter daqui para frente, nos próximos dias, nas próximas semanas, uma sucessão de declarações do Ciro Gomes batendo no PT, declarações ou rancorosas ou críticas ao PT. O fato é que o Lula, da prisão, onde ele está desde abril, conseguiu dar um nó no Ciro Gomes. Deixou o Ciro Gomes sem o PSB, que não vai apoiar nenhum candidato. O Ciro Gomes, no último domingo, dia 5, tinha oferecido a vice para o PCdoB para a Manuela. O Lula intercedeu e a Manuela deve ser a vice do Haddad, vai ser a vice do Haddad. E o Ciro está isolado, dependendo dele e da Cátia Abreu para chegar ao segundo turno, Malu. Primeiro está acontecendo tudo do jeito que o Lula previu. E o que estava previsto desde o início, agora fica evidente que ele precisava isolar o Ciro Gomes. Porque é uma estratégia que diz respeito a ele, Lula, mais até do que ao PT, né? Uma estratégia boa para ele, ruim para a esquerda como um todo, eu diria até autofágica, né? Mas que desde o início foi planejada para que acontecesse exatamente o que aconteceu até agora. Só o Ciro não percebeu ou talvez tenha se sentido ali numa situação difícil para escapar dessa estratégia. Primeiro, o Lula diz para o Ciro que ele poderia ser candidato a vice numa eventual chapa. Que é uma coisa que tanto o Lula como o Ciro sabiam que não poderia acontecer, uma vez que o Lula não seria candidato e o Ciro, sim, que era candidato, tinha uma preferência razoável nas pesquisas, não poderia desistir em favor de uma pessoa que não é candidato, isso não faria muito sentido. Os dois sabiam disso e o que o Lula quis fazer é criar uma desculpa ali. Esse foi o primeiro movimento. Depois ele atrai o PSB, que não precisa nem entrar na chapa, mas pode fazer uma aliança local, com o fim de não deixar
o PSB se aliar ao Ciro. Por fim, fez esse movimento aí com a Manuela Dávila. Ao fazer isso, e ao não indicar logo o Haddad como seu substituto lá atrás, ele diminui o tempo de exposição do Haddad, ele cria um banzé aí na esquerda, dividindo todo mundo, mas favorece a quem? Ele, Lula. Pode comer o doce, mas pega o doce e dá uma lambida pro irmão não poder comer, né? Exatamente. E o PSB ficou inutilizado, digamos assim, do ponto de vista de tempo de televisão nessa campanha. É meio essa sua comparação, mas tudo bem, a gente concorda. Pra política tá bom, né? Dizem, olha, Zé, desculpa fazer, dizem que o Fernando Henrique, quando eles tinham o grupo lá que estudava o Capital do Marx, jovem Fernando Henrique, no final dos anos 50, começo dos anos 60, eles comiam uma torrada com espinafre em cima e que o Fernando Henrique lambia várias delas na frente dos outros pra falar que ele ia ficar com essas torradas. Quer dizer, pro cara ser candidato a presidente, ele tem que ser meio nojinho. Entendi. Lamber... Isso me contou um dos presentes, que o Fernando Henrique tinha prazer em lamber a torrada com espinafre. Então o Lula lambeu a torrada do PSB e deixou o Ciro tentar fazer o Ciro morrer de inanição. A candidatura do Ciro hoje, ela tá dependente de tentar roubar o eleitorado lulista, que vai ficar órfão e que precisa ser transferido para o Haddad numa operação bastante complicada, arriscada, que né? vai ser feita principalmente através da televisão, quando a campanha começar no horário eleitoral. Justamente a oportunidade do Ciro é agora, entre a candidatura do Lula ser impugnada e a candidatura do Haddad ser lançada oficialmente pela televisão. Ele vai tentar usar esse tempo, esse interregno aí para tentar atrair parte desse eleitorado. É uma missão muito, muito, muito difícil, especialmente porque ele ficou com pouco tempo de TV, ficou praticamente só com o tempo do PDT, e sem palanque nos estados, com muito pouca infraestrutura e capilaridade, para usar outra palavra da moda, junto com narrativa, e que, enfim, são as duas deficiências do Ciro. Se a gente olhar a candidatura Haddad / Manuela, é muito parecido com o que aconteceu em 2014 com a candidatura Eduardo Campos / Marina, quando a vice tinha mais intenção de voto que o titular. Hoje, né, a Manuela tá ali... Não chega a ser assim, né? Sim, mas... Não chega a ser assim, não tem avião pra cair, pelo amor de Deus. Não estou sugerindo nada do tipo. Mas por que o Haddad é o cabeça de chapa e a Manuela é a vice, se não pelo fato de que um tem o apoio do Lula e o outro não tem? Exato. Porque do ponto de vista de intenção de voto, eles se equivalem, tá certo? Então, o que eu acho é que a campanha do Haddad vai depender muito dele, e ele vai precisar mostrar uma disposição, uma vontade muito maior do que ele demonstrou na campanha para prefeito 2 anos atrás. Eu acho que aquele Haddad, candidato a prefeito, não chega no segundo turno nessa eleição presidencial. Ele vai precisar tomar um banho de loja, tomar uns energéticos. É fato que o Lula lhe atrelou o futuro da esquerda, ou de parte da esquerda, à sua própria biografia, à sua própria condição. As coisas se confundem, digamos assim, o desejo dele de sair da prisão, candidatura da esquerda no Brasil. Então, isso é muito problemático. O Lula está adiando a emancipação do PT da sua própria figura, está dando as cartas, isso, por um lado, é problemático. Por outro, eu entendo que ele não tinha muita outra alternativa se ele sustenta que está sendo vítima de um julgamento, de uma condenação política. Ele está levando isso até as últimas consequências. Ele fez uma Sem opção, dúvida que é uma né? opção Ele tá pensando nele mesmo. personalista, não tenho dúvida nenhuma. É uma contradição em termos, porque o lulismo, para usar o termo do André Singer, é maior do que o petismo, desde a eleição de 2002. No entanto, o Lula criou talvez o único partido brasileiro que pode ser chamado assim, né? Que tem preferência partidária sempre na casa dos 20%, tem militância, etc, etc. Se a gente olhar para trás, nas outras campanhas eleitorais, o Lula sempre teve a mesma atitude, que é, num primeiro momento, sinalizar com a possibilidade de um aliado de outro partido ser o cabeça de chapa, mas na hora H não entregar, tá certo? Eduardo Campos decidiu ser candidato em 2014 porque, já naquela época, o Jacques Wagner era o principal advogado da ideia de que o Eduardo Campos deveria ser o candidato a vice da Dilma, levou o Eduardo Campos para conversar com a Dilma lá na base da Marinha, em Salvador, no começo de janeiro de 2013. A Dilma desconversou e o Eduardo Campos saiu daquele almoço candidato a presidente da República, porque viu que o PT não ia colocá-lo de vice e, portanto, em 2018, que era a promessa do Lula,
ele também não seria o candidato apoiado pelo PT. A mesma coisa está acontecendo agora com o Ciro Gomes. O Ciro sabia que não dava para confiar, né? Exatamente. Então, na verdade, a atitude do Lula não mudou. O Ciro sabia que não dava para confiar e tinha razão nisso, mas também fez um cálculo. Quando ele falou, não sou puxadinho do PT, na véspera do Lula ser preso, ele imaginou que o Lula preso não haveria outra alternativa para o campo progressista, vamos dizer assim, ou de esquerda, se não vir por gravidade para ele. Ele errou nisso, porque a capacidade do Lula, a resiliência do Lula de dentro da prisão foi muito maior do que ele se imaginava. Agora, essa estratégia do Lula tem alguns riscos adicionais. Um é esse que o Toledo já falou, que o Haddad pode não se empenhar tanto quanto necessário na própria campanha, né? Agora, o Haddad também tem outras deficiências, né? Ele não conseguiu ser reeleito para a prefeitura em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do Brasil. Ele não tem uma penetração no Nordeste, nem tem uma imagem que fale com o povo nordestino, né? E montou uma chapa que parece chapa para a eleição do Centro Acadêmico da USP. Né? Eu que estudei na USP e fui do Centro Acadêmico, só vejo verdades nessa afirmação. Ele não tem realmente nenhuma penetração no Nordeste, mas daí é a aposta de que o Lula vai transferir os votos. Não, mas só para completar. A missão. É o poste 2 e tal, mas aí reside um outro risco para essa estratégia do Lula, porque claramente ele está pensando nessa coisa do poste. A gente tem esse 17% cativos do eleitorado, com isso a gente vai para o segundo turno. Porém, daqui para frente, ele vai ter um Ciro Gomes pelo caminho, que é um Ciro Gomes que é um pote até aqui de mágoa, né? É um cara que vai fazer o possível e o impossível para recuperar ou segurar esses 8% que ele tem, ou mais ou menos 8, 7, sei lá, essa faixa de votos que ele já tem nas pesquisas. Isso pode atrapalhar o Haddad e fazer com que aconteça uma coisa que alguns institutos de pesquisa já avaliam como uma possibilidade, esses analistas políticos, que seria excluir a esquerda do segundo turno. Isso não é uma probabilidade menor, mas isso pode acontecer se essa divisão fragmentar demais esse campo. Isso é um risco da estratégia. O tamanho da chantagem que o PT não vai fazer quando chegar na reta final do primeiro turno, o Haddad tiver crescido um pouco, tiver ali disputando com o Ciro a quarta ou quinta colocação, e vai dizer, mas vocês vão deixar o Bolsonaro ir pro segundo turno com o Alckmin? Vai ter que ter voto útil no Haddad, porque ele é mais viável do que o Ciro. Esse vai ser o discurso saber, que é sempre o mesmo, não mudou sempre. Nada. Essa eleição, ela deu milhões de voltas e vão terminar no mesmo lugar. Farsa. Exatamente, cada vez pior. Acho que esse é um risco grande que o Lula, que é muito mais inteligente que nós três juntos aqui, já calculou e tomou esse risco. E eu acho que tem tudo a ver com a maneira como ele raciocina. Porque se não for eu, que não seja ninguém, entendeu? Existe uma possibilidade que a gente não sabe mensurar ainda, mas muito grande, de o resultado da eleição não apaziguar e não oferecer um rumo político seguro para o país. Certamente não apaziguará. Porque você tem de um lado esse caldo de cultura do Bolsonaro, que não é uma coisa trivial, né? E, por outro lado, o Lula preso e uma parte da esquerda desconhecendo a legitimidade do processo. Então, você tem muitas arestas e como isso vai se processar na sociedade, a gente ainda não sabe. Agora, eu só preciso me corrigir numa coisa. Tem uma diferença grande nessa eleição em relação às eleições presidenciais desde 2010, e ela me foi apontada por 2 institutos de pesquisa, Ibope e Datafolha, que estão felicíssimos que o Levi Fidelix apoiou o Bolsonaro e, portanto, não será candidato a presidente, porque o Levi Fidelix, toda a pesquisa divulgada, ele tentava impugnar a divulgação, alegando que o nome dele não tinha sido testado nos cenários de segundo turno contra os outros candidatos. Então a grande diferença é que o Levi Fidelix não é candidato. Está. Exatamente, essa é a grande diferença nessa eleição, entendeu? A solução é Aerotrem. E os institutos estão festejando, estão abrindo, estão fazendo brindes à não candidatura do Levi Fidelix. Aproveitando aqui o momento correção, eu queria corrigir uma coisa que eu disse no último programa, que é o seguinte: eu dei uma definição errada sobre o spread bancário. Na verdade, o spread bancário é a diferença entre os juros que o banco paga ao tomar os empréstimos no mercado e os juros que ele repassa para os seus clientes na hora de emprestar dinheiro. Eu falei que era uma diferença entre os juros que o governo aplica. Isso não tem nada a ver, tá, pessoal? Corrigindo aqui. Com essa correção e essa aula de Maria Lúcia Gaspar, nós encerramos o terceiro bloco e vamos ao esperado momento Kinder Ovo. Eu tento sempre saber antes o que é, mas a nossa diretora, Paula Scarpim, é incorruptível, mantém as 7 chaves dentro do cofre. Felipe, pode tirar do cofre e solta aí o Kinder Ovo. A nova proposta de Código Penal brasileiro, escrita pelos notáveis do presidente Sarney,
diz que se um homem for pego vendendo uma pena de pavão na feira, pega 5 anos de cadeia. Atacou alguém, deu-lhe uma facãozada e pegou 200 pontos. Essa pessoa pega 6 meses. Mas se der um tapa no animal, pega 7 anos de cadeia, crime inafiançável. Veja que a vida humana perdeu o valor. Veja que a vida humana perdeu o valor. A Lei 9.630, que protege o ovo da tartaruga, porque tem vida dentro dela. E no advento mais polêmico, penso nesses últimos tempos da história do Brasil, votado nessa casa, Vossa Excelência tem uma oportunidade única de devolver ao parlamento aquilo que lhe é devido. A votação dessa matéria, a discussão dessa matéria, porque ela não cabe ao Supremo. E encerro dizendo que se, na pior das hipóteses, ao meu ver, a DPF tiver lugar a êxito, eu vou emendar a 9.630 para que o feto tenha o mesmo direito que um ovo de tartaruga. Obrigado, senhor. Eu sabia que nosso querido Magno Malta, é ou não é? Maria Lúcia sempre, não tem Kinder Ovo que ela não... Enciclopédia das vozes políticas. Que ela não desvende. É a lei do ovo da tartaruga. Me passa aqui, o senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, na audiência pública promovida pelo Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização do aborto no dia 6 de agosto, na última segunda-feira. Malu matou a charada. É um anti-aborto da tartaruga. O Magno Malta desistiu do Bolsonaro, do Bolsonaro e agora está se dedicando às tartarugas. E aos fetos e, enfim, ao discurso contra o aborto. Ou seja, está garantindo o seu futuro político e o seu eleitorado. Inspirado. Achei inspirado, uma inspiração ambiental, né? Teve um momento na sabatina da Globo News com o Bolsonaro em que ele... num bate-boca com o Camarote falou, mas o PR que tá envolvido no escândalo do Mensalão, o dono do PR é o Valdemar Costa Neto, mas o Magno Malta é o meu homem, o senhor Tartaruga. É um Kinder Ovo de ovo. Os ouvintes continuam mandando mensagens pra gente dizendo onde ouvem o foro. A Larissa Guerra disse que o namorado dela sabe que quando ela começa a gargalhar alto na cozinha, é porque ela está ouvindo o Foro de Teresina. Maluco, do que será que ela tá rindo? Esse é um programa sério. Claro, de mim que não é. Esse é um programa sério de política. Olha, tem outras aqui que eu guardei. A Jéssica Guedes diz que quer Foro de Teresina às segundas e quintas. Por favor, porque o cenário político é esquizofrênico e não dá pra ter um foro só. Quer acabar com a gente, né? Quer acabar com a nossa saúde mental e física. Mas aí a gente não tem cachê. O cachê da gente é alto e não tem verba pra pagar 2 vezes por semana. O Kinder Ovo não paga nada, a gente não tem patrocínio. Vamos invadir as contas do Kinder Ovo. Recebemos também uma mensagem simpática da Luísa Collet. Diz que conheceu o Foro de Teresina porque o colégio dela, o Santa Cruz, em São Paulo, recebeu Toledo para uma palestra. Santa Cruz, onde eu também estudei. E disse que houve o foro enquanto arruma os cabelos cacheados dela, Toledo. Então, essa palestra lá no Santa Cruz foi muito surpreendente, porque quando me convidaram, me disseram o tamanho do auditório que era. E era a turma inteira, umas 600 pessoas. Eu cheguei lá tremendo mais do que pra gravar o Foro Teresina. E a hora que eu terminei, eu perguntei, e aí, como é que foi, né? Tava preocupado. E daí o coordenador falou, acho que tudo bem. Talvez os descendentes do Temer e da Marina não tenham gostado muito. Eu falei, como? Você não me avisou? Eles estavam na plateia. Da Marina também? Também. Bom, com isso, o Foro de Teresina dessa semana vai ficando por aqui. Faça como essa multidão de ouvintes e venha pro Foro você também. Você já sabe, a gente vai pro ar às quintas, sempre às 5 da tarde. Pode procurar no site da Piauí ou baixar no seu celular, nos podcasts da Apple, no Stitcher, SoundCloud, Spotify. Não deixe de acompanhar também o Maria Vai com as Outras, com a Branca Viana. Na próxima segunda-feira tem um episódio novo, cedinho, às 5 da manhã, sobre mulheres em profissões predominantemente masculinas. Escuta lá, que tá muito legal. O Foro de Teresina é dirigido pela Paula Scarpim, produzido pela Luísa Miguez, pelo Luigi Maza e pela Mari Faria. Nós gravamos no estúdio da Rádio Batuta, no Instituto Moreira Salles. A edição é do Felipe de Castro e a finalização e mixagem do João Jabassi. Nossa belíssima música tema é composta e tocada pelos piauienses Vânia Salles e Beto Boreno. Eu sou o Fernando de Barros e Silva, meus companheiros de conversa são a Malu Gaspar e o José Roberto de Toledo. Até a semana que vem, muito obrigado. Tchau. Até a próxima, pessoal.